Ó, tem uma pessoa me perguntando assim, o que é o sono da morte? Olha, não é todo mundo que quando desencarna dorme, né, o sono da morte. Mas algumas pessoas têm o sono da morte, é um sono reparador para a pessoa, sabe, entrar numa nova dimensão. Uma ocasião eu estava andando na Assis Ribeiro de carro e eu vi uma moto, ela veio e bateu na traseira do caminhão, a moto com o cidadão. E ele voou e caiu assim. Quando ele caiu, ele saiu fora do corpo e aí eu fiquei assustado, ele veio conversar comigo. O que aconteceu? O senhor viu? Eu falei, vi. Você desencarnou. E ele olhou para mim e disse assim, ué, e eu não vou dormir? Eu falei, não, pelo jeito não, você está conversando comigo. Aí falou assim, então eu vou na minha casa avisar meus pais, porque eles não vão ficar bem. Eu falei, tá bom, vai lá. E ele foi e deixou o corpo. Isso aconteceu na Assis Ribeiro, né? Então não é todo mundo que tem, vamos dizer, o sono reparador. Existem pessoas, quando desencarnam, estão tão ativas, como no caso, porque tem gente que fala assim, morreu, bateu e acabou. Essa é a pior morte que tem. Porque a pessoa está com todo vamos dizer, a sua vitalidade e desencarna, sai fora do corpo, não é brincadeira, né? Então, o sono da morte é um sono reparador, mas não é todo mundo que tem o sono da morte. Tem, vamos dizer, cadáveres, vamos falar assim, e tem velórios que o morto, vamos dizer assim, está sem entender absolutamente nada, está do lado do caixão. Tem outros que estão sabendo de tudo, estão desesperados, apavorados, como a minha avó, inclusive, ficou. Então tem vários casos, né? Então o sono da morte não é para todo mundo, não, né? É para alguns seres que vão fazer, vamos dizer, um repouso para dar uma adaptada para entrar no plano espiritual, tá bom? Ok? Não sei se então o sono da morte existe, né? Respondeu? E não é todo mundo que tem realmente o sono da morte, né? E tem também a melhora da morte, não é isso? Tem mesmo. Por que tem a melhora da morte? Tem aquela pessoa que a família, para vocês verem como a família, os nossos laços são muito fortes e muito importantes. Às vezes vai uma pessoa muito querida, fica no hospital e os filhos ficam desesperados, porque a minha mãe, não sei o quê, e chegou o momento da pessoa desencarnar, mas os parentes, eles envolvem e não quer deixar a pessoa desencarnar. Os amigos espirituais que fazem todo o desenlace do cadáver, no caso do futuro cadáver, ficam com dificuldades de cortar todos os laços que prendem, vamos dizer assim, o espírito ao corpo, né? Ou seja, aos corpos, né? Porque nós temos 7 corpos, então é o momento do desenlace, né? Cortar os cordões para tirar o espírito do corpo. Como a família está toda desesperada, ai meu Deus do céu, de repente o que acontece? Os amigos espirituais fazem com que, vamos dizer, no caso, a pessoa que vai desencarnar fique boa, do tipo, nossa, o médico fala assim, olha, não sei o que aconteceu, mas ele está muito bem, o batimento cardíaco está maravilhoso, a pressão está 12/8, tá, olha, vocês podem descansar. Aí o pessoal fala, graças a Deus, vamos dormir, né? Porque nós estamos precisando. Fica aí, tá? A pessoa fica lá. Quando você volta para casa, de madrugada, o hospital liga e fala, dá para o senhor vir aqui mais cedo, tal, porque a pessoa desencarnou. Porque esses laços que ligavam, que prendiam o espírito, se afrouxaram. Os amigos espirituais, encarregados desse desenlace, foram lá e desligaram. Eu já fui com o plano espiritual ver alguns desencarnes, é muito interessante. Eu vou contar um fato muito interessante, eu estava em Bertioga, eu era moço, já faz algum tempo, estava em Bertioga,
E nós estávamos, os homens estavam dormindo num quarto, as mulheres estavam dormindo no outro. Eu estava dormindo, o Tito, eu estava na beliche e o Tito na beliche. O pai do Tito estava na outra beliche e o primo do Tito na outra beliche. E no outro quarto estavam as mulheres. Muito bem, eu estava dormindo e aí eu me vi fora do corpo. Eu vi alguns espíritos chegando e dizendo assim: oi, tudo bem? Tudo bem, eu estou sonhando. Não, mais ou menos, você está numa experiência extrafísica e você foi autorizado a ver. Aí eles pegaram o pai do Tito, tiraram o pai do Tito do corpo e disseram assim: me diz uma coisa, seu José, o senhor, como o senhor foi uma pessoa muito boa, tal, o senhor pode escolher. O senhor vai ter um AVC. O senhor pode ficar no corpo, ficar mais 1, 2 anos, sendo cuidado pela sua esposa, pelas suas filhas e pelo seu filho Tito. O senhor pode, mas isso tem que acontecer com o senhor por várias questões. Ou o senhor pode escolher ter o AVC, nós lhe tiramos do corpo, o senhor morre. O senhor pode escolher, senhor José. E eu, de pé assim, olhando o meu corpo dormindo, o Tito dormindo, o seu José conversando com a espiritualidade e o primo do Tito de baixo. Aí ele disse assim: não, eu acho que eu vou querer ir embora, porque eu já vivi muito, eu tenho 78 anos, eu não vou ficar aí atrapalhando a minha família, fazendo xixi, cocô na calça. Não, eu acho que eu quero ir embora, se for possível eu quero ir embora. E eles falaram assim: o senhor tem certeza disso? Não, tenho sim, eu acho que eu já fiz tudo, está tudo encaminhado. Aí eles olharam para mim: você está vendo a experiência? Pode-se fazer isso. Tiraram ele do corpo, ele se despediu de mim e foi embora. E eu voltei para o corpo. Daqui a pouco eu acordei, eu estava assim, eu acordei e, sabe, escuro, né? Aquele cheiro de jaula dentro do quarto, porque todo mundo tirava o tênis, era conga, era um cheiro horrível, cheiro de jaula mesmo. Aí eu acordei, eu falei: meu Deus, isso aqui sonho doido, me lembro? Falei: nossa. E aí eu falei: poxa, mas... Aí eu olhava ele assim, ele... virado, o pai do Tito, o seu José, virado. E aí eu comecei assim cutucar o Tito. Ô Tito, o primo dele acordou e o Tito não acordava. Eu falava assim: eu preciso acordar o Tito. Ele falava: pô, fala. Eu falei: seu pai morreu. Você está louco, meu pai está aqui. Eu falei: tá estranho o negócio, dá uma olhada aí. Aí ele foi, o pai dele estava um pouco gelado. Aí quando foram ver, realmente o Tito acendeu a luz e tal, ele estava morto. Ele teve um AVC e morreu. Olha que interessante. Então, olha como o plano espiritual... E era um homem, seu José, era um homem que ia com a gente em Pirapitingui, fazer um trabalho com os leprosos. Era um ser muito interessante. E outro dia eu estava conversando também, ia ter tanta história, estava conversando com a dama, mas a dama estava me falando que ela foi participar também de vários desencarnes em alguns hospitais e realmente alguns casos assim muito interessantes, né? Eu espero que a partir de hoje você veja qual o sentido da vida. Você tem uma missão, expandir a tua consciência, expandir, é você ser uma pessoa boa, é você perdoar, desculpar, sempre estar vibrando no bem, né? E começar a se autoconhecer, sabe? Começar a ser uma pessoa calma, tranquila, nada acontece por acaso. Tudo tem a ver. Quando eu pensava que participando de uma coisa dessa com o seu José, hoje eu estaria contando aqui. Mas foi uma experiência muito interessante que aconteceu. Eu fiquei apavorado, né, na época. Mas hoje eu consigo ver essa situação com mais tranquilidade, né? E realmente nunca mais ouvi o seu José, né? Ele deve estar bem,
porque ele era calmo, tranquilo, e tudo ele falava assim, não, tudo Deus vai prover. Era uma pessoa bem interessante, muito bacana. Então, faça da sua vida momentos calmos, momentos bacanas, sabe? Faça meditação, respire e medite, dê atenção a você, dê foco. Eu sei que ainda nós precisamos pagar para nascer, pagar para viver e pagar para morrer. Mas logo, logo, isso vai mudar. E não esqueça, você vai embora, eu também vou embora. Vamos fazer coisa boa por enquanto, né? Pelo coletivo.